retomando o programa anterior, tipo, e não teve, né? E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal no site Formiga Elétrica, e dessa vez o papo é cliffhangers no cinema. Cliffhanger, aí a palavra vem de literalmente a beira do abismo, né? Então é um artifício muito utilizado principalmente em séries, na verdade, né? Quando você deixa lá o personagem ou os personagens numa situação praticamente sem escapatória e encerra para te dar vontade de você continuar assistindo a série, chegar no próximo episódio. Novelas usam muito isso. No cinema é um pouquinho mais diferente, por quê? Porque nem sempre é garantido que o filme vai ter continuação. Então é um risco muito grande você deixar a história totalmente em aberto nesse sentido. Sim. Porque pode correr o risco dela não continuar, né? Tem ainda mais uma época, né, que as continuações ficaram muito famosas nos anos 70, né? Como começaram, a gente começou a ter Poderoso Chefão, aí depois, sei lá, Exorcista. Antes disso, existiam os cliffhangers e você sabia que não ia ter uma continuação, né? Então, sei lá, você pega nos anos 60 filmes clássicos, né? Como Os Pássaros, que eu estava lembrando, quando a gente falou do assunto, Os Pássaros, né? Que você não tem não tem um porquê dos pássaros, né? Exatamente, você não tem a questão ali não está resolvida, né? Do porquê que eles atacam as pessoas, né? E você não tem isso resolvido até o final do filme, depois você não sabe. Se bem que eu descobri que Os Pássaros têm uma continuação, né? Existe Os Pássaros 2. Foi lançado nos anos 90, só curiosidade. O Psicose tem o 2 e o 3. Quem lembra? Mas é famoso. Quem lembra? Não, mas Psicose é famoso. Agora, Os Pássaros tem uma continuação nos anos 90 que é horrível. Tem o Titanic 2 com a Catherine Zeta-Jones também. Mas assim, voltando a falar dos clássicos, né, nessa época assim não existia continuação, né? Então você ficava sem saber o que... Cara, e aí? Né? A questão surgiu... Bebê de Rosemary, né? Então você sabe que lá tem a mãe, a própria Rosemary, no final acolhe o filho, né? Spoiler, né? Acolhe o demônio, você não sabe o que vai acontecer depois. Ali você tem Cara, e aí? O que acontece? Não, tudo bem, mas aí... Vamos tentar estabelecer um limite aqui do cliffhanger, do gancho. O que é um gancho pensado para você ter uma continuação ou deixar o espectador num estado assim que ele vai levar o filme para casa, vai ficar pensando e o filme não vai se tornar um produto descartável. No caso, vamos falar dos legais, né? E aí você citou os anos 70, Operação França. Teve continuação? Sim, mas ela é completamente desnecessária. O filme, ele se fecha, mas ele deixa um lance ali pra gente matutar em cima. Caramba, o que aconteceu aí? Primeira Noite de um Homem. Alguém esperava que aquilo ali tivesse continuação? Não. The Wrestler, do Aronofsky. Não, e assim, são estilos diferentes, né? O Primeira Noite de um Homem, por exemplo, é aquele cliffhanger sutil, né? Sim. Tipo, porque até então você tem um final feliz, que é simplesmente mudar de feições assim nos outros. Pô, cara, e aí agora? Né? Porque até então, esse foi genial, esse é um cliffhanger genial. Operação França, eu não lembro se era proposital existir uma continuação, não era, né? Tá. Não, beleza. E o Poderoso Chefão também não, né? Também não. Bom, vamos falar de um filme, assim, que é um cliffhanger inteiro. O filme inteiro é a porra de um cliffhanger. Devia se chamar cliffhanger. E não tô falando do filme de Stallone. Império Contra-Ataca. Império Contra-Ataca. E aí você tem o próprio Uma Nova Esperança, ele tem um cliffhanger sutil, que é a TIE Fighter do Darth Vader indo embora no final. Isso, né? uma explodida e tal. Exatamente. Mas é legal, falando aí do Império Contra-Ataca, é interessante por quê? Porque ele ia ter a continuação já confirmada, tal, tudo certinho, mas como você falou, ele trabalha todo o filme para ser o meio de uma história, mas mesmo assim também é um filme que tem um arco próprio. Sim. Isso é super importante, diferente aí de outros filmes aí que obviamente são filmes que não tem um arco próprio e você necessita de fato de uma continuação. Agora, esses cliffhangers, eu acho que na maioria dos casos
casos eles acabam sendo bem trabalhados, né? Até filmes assim, por exemplo, a gente citamos o Lutador do Aronofsky, que é aquele cliffhanger para você como espectador fazer a sua interpretação, pensar o filme depois. Agora, por exemplo, tem Exterminador do Futuro 1, que você sabe que tem mais história ali que vai acontecer no futuro. Só que ele é totalmente autossuficiente, não necessariamente você vai ficar pensando depois como um lutador do Aronofsky, né? Então é um estilo bem bacana aí, falando um pouco mais de ação, de aventura, tal coisa que hoje em dia é o filme da Marvel, né? Cena pós-créditos vale como cliffhanger? Olha, eu diria que não, por quê? Porque ela não está dentro do filme. Vale quando não dá certo, né? Porque tem o Lanterna Verde que existe, né? Lanterna Verde é que mais? Constantine, que a gente vê o Chess que virou anjo ali no final. Mas eu acho que é importante a gente falar disso aí das cenas pós-créditos. Por quê? Porque não está inserido na película, na real, né? Afinal, ninguém fica... Quer dizer, só depois desse negócio da Marvel que fica até pós-créditos. Mas o Nolan falou uma coisa que eu topo. Quem precisa de cena pós-créditos não soube inserir isso daí no filme da maneira correta. Então, eu não consideraria aqui cliffhanger. Pode ser. Mas o Thanos aparecendo no primeiro Vingadores dá uma animada, vai. Eu fiquei super animado. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Você fala de cena pós-créditos, né? A gente hoje, né, só pensa em quadrinhos, Marvel, DC, que existe a cena... São os únicos que fazem, né? Mas existem também filmes que têm cenas pós-créditos e que, acho que vocês vão lembrar, o Enigma da Pirâmide, vocês lembram? Sim. Existe uma cena pós-créditos que mostra lá, bom, spoiler, não tô nem aí também, que mostra que o cara não morreu, aí ele aparece lá no você lembra dessa cena? Lembro. Era pós-crédito também. Era uma tentativa de criar uma franquia que não foi pra frente. O Curtindo a Vida Doidado tem uma cena pós-créditos. Agora, eu acho que os anos... Tem uma legal também. Não lembro se é pós-créditos ou se era no final. Você lembra do filme A História do Mundo, do Mel Brooks? Que era o trailer da parte 2 que nunca existiu. Exatamente. Não, tanto... E o nome, né? História do Mundo, parte 1. É verdade. Então, mas aí foi calculado, não existiria a parte 2, mas ele faz um trailer no final que é super legal. Não, tinha gente que teimava que existia a parte 2, cara. Isso é uma brincadeira. Eu procurei, acho que é a parte 2. Não. Mas os anos 80, cara, o que eu percebo é que os anos 80 eles foram, assim, muito, não digo criativos, mas eles pegaram meio que uma modinha do cliffhanger sem a menor intenção de se fazer uma continuação. No caso, primeiro De Volta para o Futuro, a continuação demora 4 anos para acontecer, então me parece meio óbvio que a princípio não teria, né? Depois eles pensaram e tal, e aliás o segundo tem um cliffhanger fudido, exceto pelo fato que eles inserem o trailer do terceiro e não precisava, tá? Mas enfim, o cliffhanger dele voltando, assim, acabou de mandar o cara pro tempo dele, aí ele aparece correndo lá, é fantástico. Mas assim, Aventureiros do Bairro Proibido tem, né, o monstrengo no caminhão no final. Viagem Insólita tem o vilão que foi atrás de não sei quem, aí o herói pega, agora eu vou atrás de você, pum, acaba o filme. Você falou, só voltando de Volta para o Futuro, pelo que eu me lembro, assim, o filme, você falou, né? O filme se fecha, tem o cliffhanger lá, né? Do que vai acontecer, né? O Doc Brown lá vai chamar o Marty lá, porque o filho dele não tá legal no futuro e tal. Aquilo é para acabar ali e para deixar aquilo aberto. Sim. Só que aí eles resolvem fazer o segundo, porque foi um sucesso o primeiro, baseado nesse cliffhanger que era só uma coisa para ficar ali. Sim. Né? E isso eu acho genial, porque eles criaram um roteiro baseado naquilo que era só para, né? Assim, e acho isso super legal. E um filme super legal que eu acho bacana, os cliffhanger, e também foi criado para ser feito, que é a trilogia do Linklater lá, que é o Antes do Anoitecer, Antes do Amanhecer, Antes do Anoitecer, Antes do Pôr do Sol, que eu já não nem sei qual. Antes do Amanhecer, Antes do Entardecer e Antes da Meia-Noite. Antes do Anoitecer, então, a segunda. Antes do Anoitecer. Ele vai pegar o voo à noite. E o mais legal do cliffhanger é o segundo, porque o primeiro deixa você aberto, né? Porque eles se separam, eles vão marcar de se encontrar em 6 meses depois, aí você não sabe se encontrou ou não, que é legal. Só que o segundo, ali, ele é mais sutil e está no diálogo. Então você tem os dois se encontraram, ele é casado, aí ele vai ou não vai pegar o avião para voltar.
E aí no último diálogo ele fala assim, não sei. Então assim, aí ele corta. Cara, é genial, é genial. Falando dos não resolvidos, que teoricamente era para criar uma franquia ou para fazer mais uma continuação e etc. A gente tem o Planeta dos Macacos do Tim Burton, né? Com o macaco lá no Memorial do Lincoln, né? A gente tem o Godzilla de 98, que virou Jurassic Park, né? Com os ovinhos ali chocando. Predador 2, que aí é o cliffhanger na fala, né? Do personagem do Danny Glover, que fala assim, você terá sua chance, rapaz. É bacana. É bacana. Embora o filme todo... né, mas assim, e esse daí é um exemplo de um cliffhanger que, assim, ele não precisa necessariamente ter uma continuação, porque ele se fecha, né? Você fala, eles voltam... Justifica existir um 2, porque até então não se justificava nada, né? Vinha outro Predador nem nada, parecia um remake do primeiro na cidade. Então é interessante isso aí. Me lembro do cliffhanger do Rock 3, você tem que falar do Rock, né? Óbvio. No Rock 3, você tem o finalzinho lá, a luta. Que só é resolvido no Creed. Só é resolvido depois de décadas. Tem outra franquia. Exatamente. Então, para quem não lembra, né, no final Rock 3, tem ali o embate entre Rock e Apollo, né? E aí, assim, completamente ignorado nos outros, né, nos seguintes, e só vai resumir no Creed, né? Que eles vão falar quem ganhou. Que quem ganhou foi o próprio Apollo. Acaba toda a magia, né? Mas... É engraçado também outra categoria que são cliffhangers que não eram para ter sido cliffhangers e se tornaram cliffhangers na continuação. Já vou exemplificar porque esse daí ficou confuso. A Mosca. É verdade. Porque a Mosca, você não tem um cliffhanger para a continuação e a continuação usa como se fosse o filho da Gina Davis, né, com Jeff Goldblum. Mas a Mosca tem o lance do filho no final, não tem? Ela termina grávida. Então, ela termina grávida, mas assim, a ideia é muito mais a ojeriza anterior do que para continuação. Tudo bem, mas aí você, caramba, cara, ela tá grávida de um cara que era meio mosca. Então, mas isso acontece tipo no meio do filme, assim, é uma coisa de tensão pra personagem no filme, pra se resolver no filme. Não é, né? Não é Exato. aquele... Porque antigamente, vamos falar bem a verdade, antigamente o pessoal confiava mais na sapiência do público, né? Não esperava que o público fosse assim, tem que acabar essa porra de um jeito mastigadinho, senão eu vou ficar puto. Então, cara, é o mesmo lance do Aventureiros do Bairro Proibido, Viagem Insólita, de várias coisas que a gente falou aqui. Agora, e quando o cliffhanger é bacana e a continuação é uma merda? Por exemplo, o filme também não é lá essas coisas, mas eu acho que ele tem um cliffhanger bacana, então o negócio fala, caramba, isso aqui vai dar um nó na minha cabeça, o que será que vem depois? Matrix Reloaded. A questão dos outros níveis de realidade era muito bacana, o problema é que como foi usado no seguinte, é um problema. X-Men 2, cara, esse tem um cliffhanger bacaníssimo, cara, bacaníssimo. Na hora que o Patrick Stewart olha pra fora e sente a Fênix, e aí não sei, algum aluno pergunta, professor, tudo bem? Ele vira, vai ficar, sim, vai ficar. Aí vem X-Men 3 e ferra tudo. Um cliffhanger bacaníssimo também, que esse não foi estragado depois, mas é um negócio que feito hoje, na mão de um cineasta menos competente, ele seria a cena pós-créditos, e não uma coisa dentro da narrativa. Batman Begins. Batman Begins, verdade. A cena final ali do bate-sinal, da carta do Coringa, eu falei, nossa, mano, aquilo é... Não, e assim, é bom para uma continuação, e mesmo que não houvesse... Também fecharia, porque o filme se fecha e você vê, ok, agora o Batman vai enfrentar outros criminosos, entre eles o Coringa, tipo, se fecha, não é aquela necessidade, não é aquela ânsia, né, de se fazer uma continuação. O cliffhanger legal, assim, que não tenha um propósito de ter uma continuação, é isso aí, cara, tipo, deixar um negócio meio aberto, mas que ao mesmo tempo ele se fecha porque, sei lá, deixa você pensar, né, então eu lembro... O Homem Duplicado, por exemplo, cara, você tem um final completamente subjetivo, você fica pensando, você não precisa de continuação pra quê? Mas é um negócio subjetivo legal. Não, o próprio primeiro Matrix, você falou do Reloaded, o primeiro Matrix ele é todo fechado, tem o cliffhanger que é passado de uma maneira verborrágica pelo Keanu Reeves, né, pelo Neo. Aí tiveram as meu Deus. Agora nem vamos começar a falar. Um cara que gosta de cliffhanger também é o John Carpenter, né? Primeiro o Halloween, né? O primeiro que o segundo já começa diretamente, né? Após o primeiro, nem sei se a intenção era fazer uma franquia ou não.
e o Enigma do Outro Mundo. Sim, também. Né, que é um puta cliffhanger legal, né, cara? Porra, e aí, os caras lá se encontram, os últimos dois, um é ou não é alienígena, você não sabe, aí você fica... E é o cliffhanger que não pode ter continuação. Sim. Assim como Blade Runner. Sim, cara. Blade Runner, assim, o cliffhanger, isso da versão do diretor, tá? Do Ridley Scott, aquela porta se fechando, o personagem de Harrison Ford é um ótimo cliffhanger para ele, para Rachel, se ele é androide ou não. Aí tem a continuação, como a gente comentou num podcast. Se não existisse a história do Deckard, poderia fazer uma continuação do Blade Runner, mas ter a continuação da história dele acaba com todo o lance legal que tinha no cliffhanger do original, né? Sobre aqueles que já são pensados como trilogia, como quadrilogia, sei lá o quê, é óbvio, né? Senhor dos Anéis a gente não vai contar porque já tem o material dos livros e tal, mas vamos lá. Aqueles que viraram, a gente já falou do Matrix, como aqueles que tinham uma ideia boa e acabaram estragando lá na frente. O próprio Império Contra-Ataca, que é um cliffhanger legal também, o Retorno de Jedi, ele também não é lá essas coisas, então acaba estragando. Mas agora eu vou falar de um que assim, a gente já sabia que viria o seguinte, mas ele termina de um jeito também basbacante, que é Kill Bill Volume 1. Né? Saber que a criança estava viva, cara, desculpa o spoiler, tá? Saber que a criança estava viva, cara, nossa, deu um gás tão animal. E quem viu assim na época que saiu teve que esperar 6 meses ainda para ver o terceiro, nossa, animal, cara. É o mesmo impacto aí a gente não vai falar de série, claro, né? Mas é o mesmo impacto de quem acompanhava Breaking Bad assim, final de temporada e tal, ter que esperar um tempo para ver o que ia acontecer. Caramba. É porque é interessante porque assim, que o Bill Volume 1, nossa, é só morte e ação. Aí esse final você fala, ok, volume 2 vai ter o resto das mortes, até mesmo porque ela coloca uma lista, né, tipo ela mesmo dá o spoiler, né, do filme todo, mas aí você colocou o dilema, né, então você justifica todo aquele filme e agora ela vai ter que, né, se chocar contra isso, contra essa nova realidade, é um cliffhanger ótimo mesmo. Tem um cliffhanger legal, é o do Corpo Fechado também, né, o Corpo Fechado, o filme se fecha, né, quando apresenta lá o vilão. Mas assim, você também fica pensando, e aí agora, né? Agora descobriu o vilão, porque descobriu o herói. Finalmente descobriu-se o vilão, né? E aí a gente vê isso depois de muito tempo depois, uma conexão com o filme que é o Fragmentado. Aliás, esse é um cliffhanger que pra quem assistiu o Corpo Fechado, nossa. Só faz sentido pra quem assistiu, na verdade. Não, pra quem não assistiu, nossa, Bruce Willis, tipo participação especial, tipo Daniel Craig no Star Wars, Despertar da Força. Acho que esse programa aqui é o programa que tem mais spoilers de todos que a gente já gravou. Agora, mas falando Fragmentado, é interessante esse cliffhanger porque ele ressignifica todo o filme. Até mesmo porque eu lembro que quando eu fui assistir, o Daniel me falou, cara, fica porque, olha, depois que aparecer o título final, vai ter uma cena que a gente precisa conversar. Eu vi o filme todo, gostei, só que eu gostei, mas assim, achei meio forçadinho, assim, achei meio o Fragmentado. Então, não, eu gostei, só que eu tinha achado, até então eu tinha achado ele, poxa, eu acho que ele poderia ser um pouquinho menos, a parte da fera, né, a personalidade da fera podia ser um pouquinho menos forte, tal, achei que extrapolou. Mas quando teve o cliffhanger e eu entendi que aquele é o universo do Corpo Fechado, aí fez sentido, aí eu falei, nossa, realmente o filme é muito bom. Assim, ele aumentou a qualidade do filme pra mim. Que aí gerou um cliffhanger pro próximo também. Que não vai ser tão bom, a gente sabe, né? Não vai ser tão bom porque a surpresa já era. Você já se inscreveu no canal do Formiga Elétrica? Pois faça isso agora mesmo e não esqueça de clicar no sininho para ser notificado cada vez que um novo vídeo for ao ar. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o nosso programa sobre cliffhangers no cinema. Deixa aí nos comentários aí quais são os seus cliffhangers favoritos, se tem algum que a gente deixou de mencionar vários aqui, mas se tem algum que você sentiu falta, coloque aí. Não deixe de acessar nosso site formigaelétrica.com.br, curta a nossa fanpage no Facebook, dê um like aqui no vídeo, compartilhe. Se quiser mandar um e-mail pra gente, mande para natela@formigaelétrica.com.br. Se inscreva-se no nosso canal, para isso basta clicar nessa formiguinha que está aqui aparecendo na cabeça do Paulo. E é isso, vamos nos preparar para o programa 2 sobre cliffhanger. Como assim vai ter programa 2?